Além da crise do coronavírus, o Brasil vive uma outra epidemia extremamente danosa ao nosso país: a crise da informação divulgada na grande mídia. Internamente, o problema da desinformação vai sendo amenizado na medida em que perdem credibilidade essas fontes comprometidas com interesses escusos e que são cada vez mais substituídas pelas redes sociais, cujo crescimento é avassalador. No exterior, porém, as meias-verdades e as mentiras deslavadas veiculadas pela grande mídia ainda causam grandes danos à imagem do Brasil. As duas crises, do coronavírus e da informação, se entrelaçam em seus reflexos internacionais negativos. Um exemplo: as TVs acabam de informar que o presidente Trump e a OMS consideram extremamente preocupante a situação atual da pandemia no Brasil. Estão enganados. Muito pelo contrário, como mostrarei adiante, estamos saindo da crise e tendendo à normalidade já nas próximas semanas. No caso de Trump, aliado do governo brasileiro, o problema é de falta de acesso à informação correta, não é de má fé. Já na OMS, como não se viu anteriormente qualquer menção específica da organização à gravidade da pandemia em qualquer outro país, o pronunciamento é certamente político para prejudicar o governo brasileiro. Lembrem-se que, mesmo em relação à China, o pronunciamento da OMS sobre a gravidade do coronavírus ocorreu com um atraso significativo, injustificado, que fez com que muitos países fossem apanhados de surpresa pelo vírus chinês. Mas vamos comentar as distorções de informação sobre a pandemia internamente no Brasil. A mídia finge ignorar as gigantescas dimensões demográficas de nosso país, que é o quinto mais populoso do mundo, com 211 milhões e 600 mil habitantes, e que, portanto, terá certamente um número de infectados pelo coronavírus muito superior ao de pequenos países como França, Itália, Espanha, Bélgica, etc. A mídia finge ignorar que no Brasil, em anos normais, há um número enorme de óbitos. Em 2019, o ano passado, sem a pandemia, morreram 1.290.000 pessoas, o que significa 107 mil mortes por mês, 3.500 mortes por dia. E em 2020 não está sendo diferente. De 1º de janeiro a 31 de maio, faleceram no Brasil 503 mil pessoas, das quais 30 mil, 6% do total, vítimas do coronavírus, e 470 mil vítimas de outras doenças. Com a pandemia, a grande mídia passou a divulgar diária e estridentemente as mortes pelo Covid-19, sem explicações muito claras desses números. Fala em registros, não se sabe bem o que é isso. Curioso, fui ao portal da Transparência do Registro Civil, onde estão os dados mais confiáveis de óbitos ocorridos no país. E pasmem, de 16 de março até 4 de junho, tínhamos 31.503 mortes pelo coronavírus no Brasil. São números tristes, afetando
gravemente as famílias que perdem seus entes queridos, e os efeitos nefastos da pandemia vão além. Comprometem nossa economia, desempregam trabalhadores, arruinam empreendedores de todas as dimensões e, pela via econômica, sofremos todos. Mas há uma boa notícia em meio a esse desastre. O acompanhamento do número de mortos pelo Covid de 16 de março a 4 de junho mostra que em nosso país a pandemia está caindo. O número maior de mortos foi registrado em 14 de maio, 822 mortes. A partir daí houve uma queda branda inicialmente, mas nos últimos dias a queda é acentuada. Nós, evidentemente, somos um país continental, com 8.516.000 quilômetros quadrados, o quinto país em extensão territorial do mundo. É claro que situações muito diversas ocorrem num território tão grande. Em alguns pontos do país podem haver ainda pontos de gravidade da pandemia, mas são pontuais. São pontuais. A pandemia está sendo combatida com eficiência e caindo aceleradamente nos últimos dias. A OMS, infelizmente, continua retardada, mas, felizmente, no Brasil, o pior já está passando. Quem quiser acessar o site, trata-se do Portal da Transparência Registro Civil. Lá você verá o gráfico da morte por Covid no Brasil, de 16 de março em diante, segundo a data do óbito.